vamos neste momento tranquilizando os nossos corações e vamos pensar em Jesus. Vamos pedindo ao Mestre que nos envolva na sua luz, na sua paz, auxiliando o nosso entendimento e nossas reflexões diante dos temas que serão abordados nas aulas de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso O que é o Espiritismo, do Espiritismo à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje a vez é da quarta aula, parte A, Espírito e Matéria. Então nós vamos tentar entender o que é espírito e matéria segundo o Espiritismo. E falamos que vamos tentar entender por quê. Porque como nós vamos perceber ao longo da aula, a definição que os espíritos dão, tudo aquilo que eles respondem a Kardec, eles sempre enfatizam que nós ainda estamos muito longe de conhecer o que realmente seja espírito e matéria. Então, quais são os nossos objetivos da aula, primeiramente? Nós vamos definir, como já falamos, o que é o espírito e a matéria. Mostraremos também Deus como criador de tudo. E ainda, nós também vamos entender como é a atuação do princípio inteligente sobre a matéria. Esse questionamento do princípio das coisas, da onde nós viemos, como que o nosso universo ele é regido, é um questionamento muito antigo da humanidade. Desde que estivemos aqui na Terra, nas nossas primeiras encarnações, nós já fazíamos ilações, nós já tentávamos entender o que seja tudo isso, mas ainda nós estamos muito longe de compreender. Nós vamos lá buscar as raízes na antiga escola grega de filósofos. E nós vamos ver que desde lá, na antiguidade, eles, claro, estavam muito preocupados com a questão. Só que, claro, não era uma ciência como a que nós conhecemos, de dedução. Era apenas a observação da natureza. Então, nós podemos citar como exemplo Tales de Mileto, que foi o fundador da escola jônica. A escola jônica, na antiga Grécia, estudava a cosmogonia, né? Como que o universo era regido de acordo com o pensamento deles. E para Tales, todos eles, aliás, antes de nós falarmos, todos eles achavam, cada um deles achava que havia um elemento primordial. E para Tales de Mileto era a água. Já Heráclito de Éfeso, para ele, o princípio elementar de tudo era o fogo. Tudo vinha do fogo. E uma das frases muito interessantes que nós conhecemos dele é: nada é permanente, exceto a mudança. Aí nós percebemos que mesmo ali, naquele conhecimento muito pequeno, ainda muito incompleto, muita coisa eles já apreendiam. Por quê? Porque já era uma conquista do espírito, né? O espírito imortal. Aí nós também temos o Demócrito de Abdera, também que achava que o elemento primordial era o átomo. E aí nós chegamos, fomos evoluindo, chegamos a outras eras, poderíamos até falar, né? Falar desse conhecimento ao redor, aliás, ao longo da humanidade, da história da humanidade, mas nós sabemos que esse caminho foi muito difícil, como ele ainda é hoje. Porque por mais que nós vamos explorar o espaço,
por mais que nós lancemos objetos no espaço sideral para tentar compreender um pouco mais, a cada dia a ciência vem nos mostrando que nós ainda estamos muito longe de saber tudo. E aí, Kardec pergunta lá para os espíritos, no capítulo 2º do Livro dos Espíritos, da primeira parte. Ele pergunta, pode o homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E muitas vezes os espíritos respondem essa mesma questão, eles respondem de diversas maneiras, sempre colocando que nós ainda estamos muito longe de conhecer tudo, porque ainda nós não estamos preparados. E também por quê? Né? Nós sabemos que esse conhecimento ele vai se desmembrando à medida que nós evoluímos. E podemos nos perguntar, mas será que um dia nós vamos realmente conhecer aquilo que para nós é mistério? Claro que sim, vamos chegar até esse ponto. Quando nós alcançarmos a perfeição relativa, quando formos espíritos perfeitos, não como Deus, mas a perfeição relativa. Aí sim nós conheceremos tudo, mas até chegarmos lá, nós ainda vamos ter que passar por muitas etapas. E isso, né, que os espíritos colocam a Kardec lá na questão 18 do Livro dos Espíritos, quando ele diz, conheceremos as coisas ocultas à medida que nos depuramos, porém, ainda não temos faculdades suficientes para isso. Então, aí nós percebemos que nos faltam meios, condições para nós empreendermos tudo. Não é mesmo? Esse conhecimento da matéria que nós temos hoje. Essa matéria que nós conhecemos, os espíritos nos dizem que ela existe em muitas outras condições que nós não podemos saber, que nós não podemos sentir, perceber, porque não temos faculdades para isso. E também o Kardec pergunta se pela ciência nós podemos conhecer o princípio das coisas, conhecermos o universo. E eles respondem, os espíritos respondem que sim. Mas esses limites desse conhecimento, eles não podem ser ultrapassados pelos limites fixados por Deus. Justamente por quê? Porque às vezes não é a hora de nós conhecermos. Às vezes aquele conhecimento que nós teríamos, ele não seria tão proveitoso. Ou então mesmo, ele até prejudicaria em alguns pontos a nossa evolução. Então é por isso que esse conhecimento ele vai sendo adquirido enquanto nós vamos evoluindo. E aí, né, nós podemos empreender de tudo isso. Kardec também coloca nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que acima de tudo que há criado no universo, existe Deus. Deus, que é a inteligência suprema, e o Criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, nos dizem os Espíritos lá na questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, tudo que existe no universo veio de Deus. Nós devemos entender isso para que nós possamos também entender passo a passo a nossa aula. E justamente, né, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo 2 do livro 1, tem por título Elementos Gerais do Universo. Então, os Espíritos nos revelam que Deus é o Criador de tudo. E criador de 2 elementos, espírito e matéria. Né? Apenas 2, não façamos confusão. Porque também os espíritos colocam que é Deus o Criador e 2 elementos,
o espírito e a matéria. E essa é a trindade universal. E muitas pessoas fazem confusão, né? Quando se pergunta quais são os elementos gerais do universo, né? Dizem 3. Não, são 2, espírito e matéria. A matéria. Kardec, ele dá a definição numa pergunta lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos: podemos definir a matéria como qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso? E eles respondem que da matéria como nós conhecemos. Mas aí, né, eles dizem um pouquinho mais. E também Kardec coloca, né, que a matéria é aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. E aí os espíritos colocam a ele que essa matéria que nós conhecemos, ela ainda existe em estados que nós não podemos ainda compreender. Então ele diz, existem estados de que desconhecemos, e que pode ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos nossos sentidos. E aí nós podemos dar como exemplo os fluidos, né, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Definição de matéria pelos espíritos. E aí os espíritos dão uma definição que assim, nossa, mas, né? À primeira vista parece meio difícil de compreendermos, né? Mas aí, à medida que nós vamos entendendo um pouquinho mais, nós vamos perceber que é isso mesmo. Eles dizem que a matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Então, por que eles dizem que é o liame que escraviza o espírito? Porque nós sabemos que o espírito, para estar na matéria, no mundo material, ele precisa, claro, de uma matéria, né? Quando está encarnado, do corpo físico. E também para produzir a imensidade de fenômenos espirituais que nós conhecemos. E nós vamos ver que mesmo que nós não conheçamos toda essa matéria, em quais estados, todos esses estados que os espíritos colocam, é só nós observarmos a natureza do nosso mundo e nós vamos perceber a quantidade, a variedade maravilhosa de corpos existentes nessa natureza. Então nós sabemos que essa matéria, ela pode, né, ela se apresenta aqui no nosso mundo, pelo menos aquilo que nós conhecemos, como sólido, líquido e também no estado gasoso. Depois, isso, né, aquele conhecimento já um pouco mais antigo. Aí, em 1850, Sir William Crookes, que nós conhecemos no Espiritismo também como um grande pesquisador dos fenômenos espirituais, ele estudava muito as materializações, ele descreveu o plasma na década de 1850, no século XIX. E esse plasma, ele compõe 99% de tudo que existe no nosso universo. Então, o exemplo que nós podemos dar são das nebulosas que hoje nós conhecemos, né? Então, esse plasma já é um conhecimento antigo. E também existe um quinto estado, né, que a física hoje nos mostra, que é o condensado de Bose-Einstein, que foi primeiramente observado por Albert Einstein, o grande cientista Albert Einstein, nos anos 1920, em função de experimentos que foram realizados pelo físico Satyendra Bose, era um físico indiano. Então, esse condensado, ele é explicado pela
mecânica quântica, são experimentos físicos. E é um estado de matéria que até para os cientistas é difícil de definir, porque é como se fosse também um líquido que ele, naturalmente, ele sai, ele vaza do seu recipiente. Então, também não deixa de ser matéria. Agora, as propriedades da nossa matéria. A matéria é formada de só um elemento primitivo. Os espíritos dizem, até mesmo os corpos simples. Esse elemento primitivo, qual que é? Fluido cósmico universal. Ele que vai dar origem a toda a variedade de corpos que existem no nosso universo. E essas diferentes propriedades da matéria, o Kardec ele faz sempre aqueles questionamentos dele, né? Ele fala assim, mas esses diferentes estados da matéria, como que eles acontecem, né? Se é só de um elemento primitivo. E aí os espíritos esclarecem que acontece por causa das diferentes modificações das moléculas, né? Então, eles colocam que das modificações das moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. E uma coisa curiosa é que eles colocam também é que nós ainda estamos muito longe de conhecermos também o que seja a molécula elementar. Que mesmo essa molécula que nós conhecemos hoje, ela é muito diferente daquela primitiva, né? Então, nós podemos dar como exemplo, até Kardec também sempre muito didático, ele faz uma comparação, né, dos elementos químicos, do azoto, do oxigênio, do carbono, né, que são modificações de moléculas. E nós vemos principalmente pela nossa tabela periódica, né? A tabela periódica também que nós já conhecemos há um certo tempo, que passado um tempo, às vezes de tempos em tempos, aliás, né? Se faz novas descobertas de novos elementos químicos e eles são acrescidos dessa tabela, né? Então, aí nós vamos perceber que muitas vezes, dependendo da junção de uma molécula a outra, né, às vezes é o mesmo componente, né, a adição de um componente do outro componente, mas, claro, em quantidades diferentes. Aí nós podemos ter substâncias doces, substâncias amargas, podemos ter um veneno, podemos ter um remédio que cura, vai depender dessa combinação. Então, quando nós fazemos essa comparação, nós podemos perceber dessa gama, dessa infinidade de combinações que o fluido cósmico universal se modifica, né, no nosso universo para dar origem àquilo que nós conhecemos. Então, como nós já enfatizamos desde o início da nossa aula, nós ainda estamos muito longe de perceber toda essa extensão de corpos que existem no universo. E nós nos reportamos aqui a Gênese, ao livro A Gênese, quando Kardec, lá no capítulo 6º, falando sobre a matéria, ele nos coloca: aí onde se detêm as apreciações do homem, ajudadas até pelos sentidos artificiais mais impressionáveis, a obra da natureza continua, né? Aí nós percebemos que nós podemos viajar, viajar, viajar no universo, conhecer outros universos, porque hoje também os cientistas nos colocam que há o multiverso, não é só mais esse universo que nós conhecemos, mas o multiverso. E aí nós percebemos que quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós viajamos, mais coisas nós ainda temos que empreender, que conhecer.
né? E isso é muito maravilhoso, é uma ideia que realmente nos empolga, porque dá a ideia justamente dessa grandeza universal e da bondade de Deus para com todas as suas criaturas, que nos dão infinitas possibilidades de crescimento e de conhecimento. E aí até lembrando, né, nós vamos lembrar lá de mais um filósofo da antiga Grécia, o grande Sócrates, onde ele dizia: só sei que nada sei. E assim somos nós. E aqui o fluido cósmico universal, como nós falamos, né, que é o liame, que une o espírito à matéria. É preciso haver essa união com o fluido cósmico universal para que o espírito possa atuar na matéria. Então, ele é definido como a matéria cósmica primitiva. Como nós dissemos, é o elo de ligação entre o espírito e a matéria. O ponto de partida do fluido cósmico universal é a pureza absoluta. E ele chega até o estado da matéria tangível. É dizer o quê? Daquela matéria que nós podemos pegar, que nós podemos sentir, né? Essa nossa matéria, né? O nosso corpo é uma matéria tangível. Quando nós vemos experimentos realizados, como também já falamos de William Crookes, quando ele mostrava as materializações, eles faziam moldes dos espíritos materializados, aí via-se que o espírito momentaneamente, mesmo desencarnado, ele podia se materializar. Então aí também nós temos um exemplo dessa atuação, né? Desse fluido cósmico universal, né? De como ele pode se modificar a tal ponto de ser tão sutil que nós nem percebemos, que os nossos sentidos nem percebam, até chegar a esse ponto da matéria grosseira, que ora nos reveste. Quando nós chegarmos à condição de espíritos perfeitos, certamente nós estaremos ali atuando com aqueles fluidos mais puros. Mas hoje nós ainda atuamos com os fluidos grosseiros por conta da nossa matéria ainda que é grosseira, né? E do nosso estado também evolutivo que é grosseiro. Agora, o espírito. O espírito, os espíritos definem como o princípio inteligente do universo, também chamado de elemento inteligente. E aí, Kardec pergunta, mas inteligência é sinônimo de espírito? E os espíritos dizem que a inteligência é o atributo essencial do espírito, do princípio espiritual, que muitas vezes nós podemos confundi-lo, mas ele é o atributo essencial do princípio inteligente. Agora, o Kardec também ali, ele faz um levantamento também interessante, como sempre, né? Sempre muito curioso, sempre querendo desdobrar os acontecimentos, desdobrar as informações que ele tinha. Ele pergunta, mas será que nós podemos conhecer a natureza íntima do espírito? Não, certamente não, ainda estamos longe. Muitas vezes há pessoas que acham que o espírito ele é nada, né? Mas aí os espíritos colocam que ele é sim alguma coisa, porque o nada não existe. Todos os recantos, os mais ínfimos do universo, eles são preenchidos com corpos, com matéria, mesmo aquela que nós ainda não conhecemos, né? Então, nós não podemos saber ainda qual que é a natureza íntima do espírito, porque realmente nos falta evolução, nos falta entendimento. E Kardec,
nós nos reportando ainda a Gênese, lá no capítulo 11 da Gênese, quando fala sobre o princípio espiritual, Kardec faz uma comparação. Mais uma vez, ele faz a comparação para que nós possamos entender. Então, ele coloca até uma frase que ele já havia também, que nós vemos em outros pontos das obras da codificação, né? Principalmente quando se fala de Deus, né? Então, ele diz, lá na Gênese, no capítulo 11, no item 1, no princípio inteligente, do princípio inteligente. Todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E por que nós colocamos esse sino aqui, para que nós possamos explicar esse ponto? Porque, né, Kardec falou assim, olha, é só você fazer uma comparação da atuação do elemento espiritual, princípio espiritual, né? Ou então do ser inteligente, quando ele já é o ser inteligente do universo, o espírito, né? Então, o que ele diz? Que quando o sino ele se movimenta apenas movido pelo vento, né, por uma causa que não foi ocasionada pelo homem, é um movimento mecânico. Agora, quando há uma vontade por trás desse movimento, quando há uma vontade atuando ali para que ele badale, para que ele dê um sinal, aí se mostra o efeito inteligente, a causa inteligente. Então, por isso que Kardec dá esse exemplo. Vamos ler lá a Gênese, nós convidamos para que leia a Gênese, porque ali nós vamos encontrar subsídios maiores para que nós possamos entender um pouco sobre essa nossa matéria de hoje, né? Então, os Espíritos ainda colocam também lá no Livro dos Espíritos, nesse mesmo segundo capítulo do Livro dos Espíritos, né? É necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Matéria sem espírito é matéria bruta. É a matéria que nós classificamos como matéria inorgânica, né? A partir do momento que há atuação do elemento espiritual, do princípio espiritual, ela se transforma em elemento orgânico, matéria orgânica, né? Exemplo, nós, né? Os animais, as flores, né? Os vegetais. Para que nós possamos enfatizar, né? Nós estamos chegando ao quê? Para que a gente possa enfatizar que o princípio espiritual ele não se origina da matéria, ele é um outro princípio. Porque se ele se originasse da matéria, do fluido cósmico universal, ele estaria sujeito às mesmas vicissitudes, à mesma finitude da matéria, enquanto isso não acontece, né? Então, nós podemos perceber que as propriedades do princípio espiritual provam que ele não se origina da matéria. E sua existência comprova a ação divina no universo, né, da justiça e bondade. Isso Kardec coloca lá na Gênese, porque ele diz assim, se Deus unisse o princípio espiritual à matéria bruta, não haveria razão de ser, né? Apenas se houvesse só matéria bruta no universo. Por quê? Porque é finito, e aí como é que ficam todas as questões, né? Do aprendizado que ainda nós podemos ter, dos erros que muitas vezes nós praticamos, como é que fica, né? Não vai ter uma compensação para tudo isso? E aí, para nós encerrarmos, nós vamos também ainda colocar lá o que Kardec diz na Gênese. Desde que a inteligência e o pensamento não possam ser atributos da matéria, chega-se a esta conclusão, indo dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constituintes do universo. E ainda, o elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como elemento material individualizado, constitui os diferentes corpos da natureza,
orgânicos e inorgânicos. E enquanto seres individuais, seres espirituais, inteligentes, chamados de espíritos, nós todos fomos criados simples e ignorantes, com todas as possibilidades de evolução. E apenas cabe a cada um de nós o esforço para que nós possamos evoluir. Isso também Kardec coloca no item seguinte, no item 7, desse mesmo capítulo da Gênese. E como fixação do aprendizado, nós temos 3 perguntas, como sempre, né? Então, a primeira, o homem sempre teve explicação para a existência do universo? Como o Espiritismo auxiliou em sua compreensão? Segunda, quais são os elementos gerais do universo? O que é o fluido cósmico universal? E ainda a terceira, qual o principal atributo do elemento espiritual? Aqui a nossa bibliografia, que nós podemos consultar, o nosso livro do curso, que é o Espiritismo, edições FESP, a Gênese e o Livro dos Espíritos. E aqui, para que nós possamos levar como um ensinamento, nós vamos lembrando de Jesus com as crianças, quando ele dizia que nós deveríamos ser como as crianças, simples como as crianças. E aí nós percebemos que nós devemos nos transformar em crianças para que nós possamos realmente admitir essa grandeza do universo e o quanto ainda nós somos tão pequenos, mas tão cheios de possibilidades de crescimento. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine cada dia mais. Olá, que bom que você continua conosco. Nós estamos no curso que é o Espiritismo, aula 4. Vamos falar da parte B, porém antes, vamos só relembrar o que foi tratado na parte A? Espírito e matéria, os 2 elementos gerais do universo. O que isto tem a ver com a nossa parte B, reforma íntima? Na verdade, nós precisamos nos lembrar que nós também somos constituídos de espírito e matéria. Espírito imortal, criado por Deus, de forma simples e ignorante, porém com todo um caminho a ser percorrido, caminho de aprendizado, galgando a nossa evolução. A matéria faz parte desta evolução, porém é o revestimento do espírito a cada nova oportunidade reencarnatória. E ela é necessária para que o espírito possa, através dela, se manifestar no mundo material. Transitória, portanto. Mas o nosso tema é reforma íntima. Para que nós possamos bem compreender o tema, primeiramente, você sabe o que é reforma? Vamos lá, vamos ver, né? Reforma é a ação ou o efeito de reformar ou de se reformar. Refazer um percurso, refazer uma caminhada, modificar algo, corrigir, emendar, corrigir a conduta de uma pessoa, mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Normalmente, quando se fala em reforma, nós nos lembramos reforma de casa, por exemplo. Dá trabalho? Com certeza dá. Principalmente quando nós estamos dentro dela. Aí complica um pouco mais. E a reforma íntima não é diferente disto. E por que íntimo? O que é íntima, né? É algo próprio nosso, particular, que vai no fundo do nosso âmago, é a parte do espírito. Quando eu falo íntimo, quando eu falo de sentimento, quando eu falo de transformação,
Eu estou falando de espírito. Porque esses sentimentos pertencem ao espírito. E esses sentimentos íntimos são propriedade do espírito e não da matéria, que é transitória, que é perecível. Evidentemente que na nossa caminhada, em muitos momentos nós nos olhamos e às vezes não nos reconhecemos. Quem nunca se questionou? Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou agindo desta forma ou daquela forma? É bastante comum e às vezes nós nos surpreendemos fazendo coisas com as quais nós não nos reconhecemos. Por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Eu não devia ter falado. Acontece com todos nós, porque estamos neste processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. E é interessante, para que nós possamos bem compreender a reforma íntima, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, aonde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta dos espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí? E agora? Será que é fácil nós nos conhecermos? Será que é fácil nós nos despirmos de toda a máscara que eventualmente nós usamos frente à sociedade e mergulharmos lá no nosso âmago, lá na profundeza de nós mesmos? Pensando nisto, Kardec continua na questão. Na questão 919A, ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, como é que eu faço para me conhecer? Então, vamos lá. Reforma íntima, o que é? Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. De conhecimento da nossa intimidade espiritual. Por que espiritual? Como eu falei anteriormente, porque somos espíritos imortais. Todas as vezes que nós renascemos para mais um processo reencarnatório, nós trazemos tendências de vidas anteriores. Nós trazemos pontos a ser desenvolvidos por nós. E nós trazemos também conquistas já efetuadas em existências anteriores. Mas como reconhecer tudo isto? Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância desse mergulho interior. Então, esse conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. O que ele quer dizer com isto? Nós vamos ver um pouco mais à frente quão importante é o Evangelho neste processo de autoconhecimento. Jesus nos trouxe uma plataforma para que pudéssemos seguir, principalmente quando ele nos orienta que nós, amássemos a Deus, amássemos ao próximo como a nós mesmos. Ora, como é que eu vou poder amar alguém, mesmo que este alguém esteja ao meu lado, se eu não amar a mim mesmo? Por isso a importância desse auto-amor. Mas para que eu possa me amar, é importante eu me aceitar,
aceitar-me como eu sou, com as minhas deficiências, com as minhas conquistas, com todo o meu eu, verdadeiramente eu, e procurando sempre esta melhoria, esta mudança, esta renovação interior, porque isto vai fortalecer os meus passos para seguir com o Cristo. Por isto que o Evangelho vem nos auxiliar, como nós vamos ver. Ele continua, é a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares. Olha aqui mais uma vez. Não somos espíritos imortais? Há quantas milhões e milhões e milhões de anos estamos reencarnando? O que é que nós trazemos enraizados no nosso espírito? Às vezes tendências ao vício, às vezes tendência ao desamor. É importante nós trabalharmos para reverter tudo isto e nos transformarmos aquele homem velho, bruto, bastante ainda apegado às suas raízes materiais, no homem novo, o homem mais espiritualizado, o homem mais leve, atuante na implantação dos sentimentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Então, o nosso objetivo, o nosso foco deve ser o quê? Deve ser buscar esta renovação para nos transformarmos neste novo homem. Neste homem mais lúcido, mais sentimental no sentido de estar ligado ao Pai, estar em conformidade com todo o universo. Este é o homem que nós queremos ver transformado. E é interessante porque, normalmente, muitos perguntam, mas é fácil fazer a reforma íntima? Olha, como nós já dissemos, na própria definição da reforma íntima, é um processo contínuo. Se ele é contínuo, ele é constante. Ninguém vai se reformar de hoje para amanhã. E, via de regra, é muito interessante porque, mesmo nas reformas materiais que nós fazemos, normalmente nos é dado um prazo, e este prazo dificilmente é cumprido. Ele tende a se estender por circunstâncias diversas. Assim também conosco. Então, esta reforma contínua, na verdade, é para sempre. Por que para sempre? Porque nós teremos que reformar as nossas imperfeições. Nós fomos criados para sermos felizes. E o objetivo da nossa reencarnação é ir gradualmente conquistando esta evolução até atingirmos a condição de espíritos já purificados, ou seja, isento das nossas imperfeições, isento da materialidade. Aí nós seremos plenamente felizes. Até porque nós vamos ver, através do Evangelho do Cristo, que cada imperfeição nossa nos leva a um determinado... na verdade, não é que nos leva, desenvolve em nós um determinado tipo de sofrimento. Vou dar um exemplo. Quando eu sinto ciúme excessivo, isto pode causar sofrimento não só no meu interior, como um sofrimento físico, porque pode desencadear um problema no fígado, por exemplo, por excesso de ciúmes, por excesso de apego. Então, cada imperfeição não trabalhada dentro de nós pode gerar um sofrimento. Por isso a importância dessa transformação, dessa renovação.
E esta renovação, ela é contínua, por quê? Porque nós vamos fazendo aos poucos. Cada dia é um novo dia. Uma nova oportunidade de recomeçar este processo de transformação, este processo de renovação. E cada novo dia renovam-se as nossas oportunidades. Todos nós somos filhos de Deus e por Ele somos amados, independentemente de estarmos ou não reformados. Somos amados desde o momento do nosso nascimento, da nossa criação. Deus nos ama e vai continuar nos amando. Por isso Ele nos concede inúmeras oportunidades para chegarmos ao caminho da perfeição. E este caminho, Jesus já nos mostrou qual deve ser. Agora depende do quê? Depende da nossa decisão, do nosso esforço e da nossa perseverança. Em realmente persistir nessa transformação. Via de regra, nós começamos a nos mudar, começamos o processo de mudança e nos acomodamos. Achamos que já estamos prontos. E isso é bastante comum entre nós espíritas. Não, eu já fiz a minha reforma íntima, não preciso mais fazer. Doce engano. Reforma íntima é para sempre. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: os espíritas imperfeitos estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos de crença, por quê? Recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam de suas fraquezas. Então, quando nós estacionamos, é um direito que nós temos, né? É o livre-arbítrio, a opção de escolha nossa. Podemos estacionar? Podemos. Porém, isto vai dificultar um pouco mais a nossa caminhada. Kardec continua no mesmo item, no item 4 do capítulo 17 do Evangelho. Ele vai dizer que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Agora vem o primeiro tópico. Se eu quero realmente iniciar a minha reforma interior, a minha reforma íntima, primeiro, eu preciso querer. Segundo, à medida que eu quero, eu posso. Isto fortalece a minha vontade, esta decisão de mudar. Agora, é importante também que essas mudanças sejam feitas aos poucos. Como um filho, quando nós recebemos um espírito no berço, para reeducar este espírito, nós não podemos, de uma única vez, dar toda a dosagem da educação. Nós vamos educando-o aos poucos e na medida que ele vai compreendendo. Assim somos nós, ainda bastante crianças, diante, da imensidão do caminho a ser percorrido pelo nosso espírito. E como criança, nós também, aos poucos, vamos nos transformando. Não queira se transformar tudo de uma vez. Comece pela parte que você acredita ser um pouco mais fácil. Por exemplo, eu sou bastante impaciente, então eu vou iniciar a minha reforma interior procurando ser mais paciente. E passo a exercitar esta paciência a cada momento. Na fila de espera, do elevador, na fila de espera para ser atendido num posto de saúde,
numa bilheteria. Tentar manter-me paciente. É um trabalho, é uma decisão. E é claro que isto, não vai ser de um dia para o outro. Mas com insistência, com perseverança, nós chegaremos lá, com certeza. Como fazer a reforma íntima? Eu gosto muito da questão 919A, aonde Santo Agostinho nos dá uma receita de como fazer esta reforma íntima. Porque muitos falam, tá, eu quero fazer, mas e daí? Como é que eu começo, né? Qual a dinâmica? E Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte, que toda noite, antes de dormir, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Eu acho fantástico esta colocação de Santo Agostinho, porque, via de regra, nós adoramos passar a mão na nossa própria cabeça, né? Ah, mas eu já melhorei, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão impaciente assim. Via de regra, nós nos supervalorizamos. É difícil olhar os nossos próprios defeitos. É mais fácil apontar as nossas qualidades. É ou não é verdade? Então é importante, por quê? Veja, se eu não reconheço os meus defeitos, automaticamente eu não vou precisar mudar. Eu não tenho que reformar. Se está tudo bem, para que eu vou reformar? Reforma dá trabalho. Então eu só vou fazer a reforma se eu realmente identificar em mim os meus pontos negativos. Os meus pontos em que eu me torno frágil. Então, identificando esses pontos, eu posso mergulhar e começar a trabalhar em cima deles. O Evangelho de Jesus pode nos ajudar neste propósito? De que forma? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O que ele quer dizer? A vivência do Evangelho, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus e começamos a vivenciá-lo, porque de nada vale conhecer se eu não me esforçar em praticar. Então, na medida em que eu vou vivenciando os ensinos de Jesus, ele vai me convidando a conquistar virtudes. Para que eu possa conquistar as virtudes da paciência, da tolerância, da mansuetude, automaticamente eu preciso combater as minhas imperfeições. E para que eu possa combatê-la, eu preciso conhecê-la, porque senão não tenho por que combatê-la. Então ele vai nos auxiliar no combate às nossas imperfeições e nos auxilia na conquista de virtudes que nos aproximam do Pai. Ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, se nós seguirmos aquele caminho, nós não vamos nos perder nos atalhos. Nós vamos caminhar com passos firmes, o mais rápido possível, para nos aproximarmos do Pai e para nos confraternizarmos com todo o universo. E automaticamente, desta forma, diminuir os nossos sofrimentos. Então, após nós falarmos sobre a reforma íntima, nós trouxemos 3 questões para a fixação do aprendizado. Vamos a elas? O que é reforma íntima? O que significa a transformação moral? Quais virtudes devemos conquistar?
E qual a contribuição do Evangelho de Jesus para que vençamos os nossos defeitos morais? Essas 3 questões gostaríamos que você respondesse. Olhando a nossa aula, com certeza encontrarão as respostas. E caso queiram se aprofundar um pouco mais, nós trouxemos a bibliografia. Nestes livros poderão mergulhar mais intensamente no assunto. E para finalizar, trouxemos esta frase para nossa reflexão. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, meus queridos, não importa o caminho que estamos trilhando. Com certeza, dia chegará em que retomaremos ao caminho que nos leva ao Pai. O importante é fortalecer a nossa vontade e começar, desde já, o nosso trabalho de reforma íntima. Estamos torcendo por você. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima, com certeza ainda nos encontraremos. Eu aqui e você aí.